Olá, amadas, como vocês estão? Tudo bem? Eu queria conversar com vocês sobre o período que a gente vai estar fazendo os devocionais. Vai ser um tempo não marcado, tá? De vez em quando o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração, vou estar escrevendo e posteriormente vou estar gravando para vocês, tá? Não vai ser algo assim cotidiano, mas vai ser algo que vai ser gerado, primeiramente, né? O Espírito Santo vai gerar em mim o tema, e aí a gente vai é, aprendendo, né, com o Espírito Santo, e eu passo para vocês, tá bom? Para que as irmãs não fiquem achando que às vezes eu não estou aqui presente, né, todo dia, tá bom? Meu desejo é estar aqui todo dia, mas eu acredito que a gente precisa daquele tempo para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Essa mensagem aqui, esse devocional que eu trouxe para vocês, foram gerados em vários dias, então tem muitas chaves, né, que a gente pode aprender através desse tema. E o tema de hoje, como vocês devem ter visto aí no card, né, é sobre ansiedade. Vou falar sobre o versículo para que vocês tenham, né, em mente que a Bíblia fala sobre esse tema, sobre ansiedade. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais, vós, muito mais do que as aves? Esse texto aqui, o contexto dessa palavra, é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos no Sermão da Montanha. Então, ele explica para eles, né, que eles não deveriam se preocupar com isso. Por quê? Porque o chamado que Deus tinha na vida deles era necessário que eles não se preocupassem tanto com isso, né? Esse texto vale para a nossa vida? Sim, toda a palavra de Deus ela é eficaz para a nossa vida também. O chamado deles era no campo, né? No campo missionário. Então, haveria momentos que eles teriam que comer, né? No campo missionário é assim, haveria momentos que eles tinham que comer e haveria momentos que eles não teriam. E haveria momentos de providência do Senhor, como a multiplicação dos pães, né? Nesse contexto. Nós no dia a dia, nós estamos preocupados, sim, com o que havemos de comer. Nós temos a nossa família, né, para suprir as necessidades. Nós temos que ir ao mercado, comprar as coisas. Nós temos ali o dia da semana, que a gente vai as frutas, as verduras, né? Porque não tem como comprar fruta por mês. A gente sempre compra por semana, ou a cada 15 dias, né? É, então, a gente tem essa preocupação, a roupa dos nossos filhos, né? E pegando a palavra do Senhor, né, que tem essa parte, né, do cuidado que o Senhor tem com os animais, com as aves, né? Como elas conseguem se alimentar. Se você for perceber, no tempo da seca, quando está muito quente, que é a época que nós estamos, né? Particularmente estamos aqui em março, né? Ainda está muito quente aqui para nós, não sei para vocês. Então você vê ali a escassez da água para os passarinhos, né? E tem gente que coloca, né, aquele bebedouro para os, como é que é o nome? Os beija-flor, beber água, que é muito válido. Eu morei numa casa que, quando a caixa d'água enchia, derramava um pouquinho de água, né? E aí os passarinhos corriam para beber ali. E nós percebemos assim, se a gente não cuidar, quem vai cuidar dos passarinhos, né? Deus cuida, né? Deus cuida dos passarinhos, mesmo em meio ao calor, e mesmo ao frio, em todos os momentos Deus cuida. É uma forma de dizer que Deus também cuida de nós de uma forma diferente, né? Não igual a dos animais, mas de uma forma diferente, muito mais ele cuida da gente. Então, é uma forma de Deus dizer, através desses versículos, que Jesus estava dizendo que Deus estava nos observando e cuidando de cada detalhe das nossas necessidades. E que a gente não deveria colocar isso como o primeiro lugar, né? Como um pedestal, como se fosse a prioridade. Não. Sim, buscar primeiro ao Senhor em todo o tempo e as demais coisas seriam acrescentadas. Não que devemos deixar de lado, mas que buscar ao Senhor é importante. E falando nisso,
nós percebemos que quando nós buscamos ao Senhor, as coisas mudam aqui dentro da gente. E é falando nisso que eu quero entrar nessa parte da ansiedade, né? Levando em entendimento que nós somos corpo, alma e espírito. Primeiramente, espírito, tá bom? É, o que a. Levando para o lado da psicologia, da psicanálise, o que a ansiedade gera em nós, né? O que a ansiedade gera em nós? Preocupações excessivas, além do normal. Ela gera também um medo irracional. Um medo, além do normal, a palavra do Senhor, ela nos revela que o amor de Deus lança fora todo medo, né? Esse medo irracional. Então, a palavra do Senhor sempre vem em confronto de tudo aquilo que é excessivo demais, aquilo que é além do normal. Gera também tensão muscular, tem gente que tem dor aqui no pescoço, né? Dor aqui nos ombros. Também taquicardia, né? Coração acelerado. Tem gente que abaixa a pressão também, outros aumenta. Sudorese, né? Soa muito. Insônia, não consegue dormir direito. Dificuldades respiratórias. A pessoa perde o ar, não consegue respirar, né? Precisa sair para respirar. E tem vários tratamentos, né? Do lado da medicina, tem vários tratamentos, que é a psicoterapia, né? Medicamentos e técnicas de manejo. Coloquei algumas aqui que é muito bom a gente saber, né? Conhecimento. Tem uma que é a respiração. Inspirar, respirar bem calmo, ó. Tá vendo? Você vai relaxando o corpo. A atividade física também é muito bom, né? Regula os neurotransmissores, né? Quando você faz caminhada, gente, é maravilhoso fazer caminhada. Porque o seu corpo, ele fica em movimento. Por mais que você pare de fazer caminhada, tipo assim, você fez a caminhada, você chegou em casa, seu corpo continua em movimento. Ele não fica parado, né? Você dorme, seu corpo continua em movimento. É como se fosse um ciclo sem fim, né? O seu corpo, ele ativa, fica ativo. Se você ficar, por exemplo, todo dia você ficar deitado, todo dia, seu corpo vai se acostumar àquilo, a ficar deitado, deitado, deitado. E aí seu corpo vai entrando em estado de paralisação também. As juntas começam a doer, se você for caminhar, vai doer. Seu intestino não funciona bem. Então, o exercício físico, a caminhada, né, exercícios aeróbicos, ajuda seu corpo a se movimentar e ajuda seu cérebro também a ficar ativo, né? É muito. O sono também é muito bom, né? Você ter uma noite de sono tranquilo, cuidar da alimentação, né? Antes de dormir, não comer uma comida muito pesada, né? Uma feijoada, uma costela, né? Uma comida mais, mais leve. Como começa a ansiedade? A ansiedade, ela começa com um gatilho mental. Esse gatilho mental, ele pode vir das redes sociais, né? Você pode ali consumir, não precisa ser um período muito grande nem muito pequeno, só precisa de um gatilho, uma mente, algo que dê um estalo na sua mente. E aquele gatilho, você começa a gerar um problema que às vezes nem existe. Por exemplo, você viu ali algum caso de falta de alimento, né? No supermercado tá faltando alimento. Só que é numa cidade diferente, em outro país. Só que aí você já começa a criar aquela ansiedade que vai faltar também na sua casa, na sua residência, no seu bairro. Então, isso gera uma ansiedade muito grande. Um problema que às vezes nem existe, nem vai existir. Então, é um gatilho que gerou em você uma ansiedade. E às vezes a pessoa fica com aquela ansiedade, não sabe nem que está sentindo, nem o motivo por que está sentindo aquela ansiedade. Aí a pressão começa a aumentar, começa a ter dor de cabeça, né? E começa a ficar estressado com a família, com as pessoas. Então, um gatilho só, uma notícia, uma informação que você teve gerou todo um transtorno para você e para sua família. Então, é muito importante a gente entender como começa a ansiedade, com um gatilho mental.
os cenários que a ansiedade cria, né? A ansiedade, ela leva você para um nível de imaginação elevado, vamos dizer. Ela gera outros cenários. Por exemplo, você tá normal, tá aqui, só que ela te leva para outros lugares na sua mente. E isso faz com que você pense futuramente. A ansiedade é o medo do futuro, né? Você tem medo do que possa acontecer no futuro. E o futuro possa ser algo a longo prazo ou o amanhã, ou até mesmo algumas horas, né? Então, às vezes, a pessoa tá em casa, precisa ir pro serviço, vai pegar um ônibus. E aí a pessoa já terminou de se arrumar, só que ela começa a sentir dor de barriga, né? Dor de cabeça, tremedeira. Por quê? Porque a pessoa, ela tá com ansiedade, de como vai ser o serviço, com quais as pessoas que ela vai trabalhar. Às vezes nem é o medo de andar de ônibus, é o medo do novo emprego, né? Como é que vai ser? Então, isso já gera uma ansiedade ali. E não tem tempo, né? Como eu falei. Pode ser daqui a algumas horas, ou um ano, ou meses, ou a semana, ou amanhã mesmo. Gente, é muitas coisas aqui. E eu vou parar aqui e voltar, né, pro nosso devocional. Por quê? Eu queria trazer essa parte aqui para as pessoas terem uma noção de que há um tratamento para ansiedade, né? A medicina, a psicologia, a psicanálise trabalha isso. Alguns exemplos bíblicos que eu trouxe aqui para vocês, que são dois. Um é sobre a parte negativa e o outro é a parte positiva, tá? O primeiro exemplo é sobre Marta. Marta, ela. Todos conhecem a história de Marta, eu creio, né? Que Jesus é convidado para estar na casa de Lázaro e Marta é irmã de Lázaro, Maria. E Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo ele falar, e Marta estava correndo para lá e para cá, nos afazeres, para recepcionar, né, todos os convidados que estavam ali junto com Jesus. Marta tem o dom da mordomia, né? E quem geralmente tem o dom da mordomia é uma ótima pessoa administrativa. É uma pessoa que pensa em cada detalhe. E essa pessoa também é muito exigente consigo mesma e leva isso também para outras pessoas. Então, quem geralmente tem ansiedade são pessoas, né, como se dizer, pessoas administrativas. A maioria, vamos dizer, as mulheres, né? Nós temos que administrar a casa, serviço, a família, os pais, os filhos, o esposo, nós temos que administrar a casa. Então, geralmente nós sofremos mais da ansiedade. E Marta, como por ser mulher, estava sofrendo de ansiedade. E Jesus, como, né, um ótimo observador, um ótimo contemplador, ele entendeu na hora como Marta estava. E ao questionar, né, a ela questionar a Jesus que Maria estava ali sem ajudar, Jesus responde a ela: Marta, Marta, tu estás tão preocupada com tanta coisa e uma só necessária, e Maria escolheu a boa parte. Nisso, Jesus está dizendo uma chave aqui muito importante para combater nossas preocupações ansiosas, né? Nossas preocupações. Jesus estava convidando ela a viver o presente. O presente. E mais tarde eu vou falar sobre isso, sobre o presente, sobre estar vivendo o presente. Um outro exemplo é sobre Esther. O lado positivo que a Bíblia nos ensina sobre ansiedade. O gatilho mental, ele pode ser através de uma informação, ou pode ser através de uma preocupação, né, que você esteja de um problema, né, pessoal ou de família. Então, existem muitos meios que a ansiedade pode chegar. Então, é uma festa que você tem que organizar, geralmente eu fico assim. Aí, como a gente trabalha muito, né, com os ministérios na igreja, a gente faz muitas festas, então a gente fica muito ansioso. E aí, voltando, Esther, a ansiedade chegou na vida de Esther também. Como? Com uma preocupação. Quando Mordecai avisa ela que o povo dela, o povo judeu, estava em perigo. E ela, no primeiro momento, não se dispôs a ajudar. No segundo momento,
ela já tomou para si, porque ela também correria risco de vida. Nisso, ela se dispõe ao quê? A jejuar. Gente, depois eu vou pedir pro Paulo, meu esposo, para ele trazer um estudo sobre o jejum, tá? É muito profundo, é muito importante a gente saber disso. Eu confesso que eu não sabia sobre essa parte do jejum, mas vamos deixar para outro vídeo. E aí ela se propõe a jejuar. No jejum, Deus dá a ela estratégia, como ela deveria fazer o cenário, deu a ela sabedoria, tudo pronto. Aí eu fico imaginando, tem coisas que só o Espírito Santo de Deus nos direciona a fazer. Um amigo, uma amiga, o médico, as pessoas ao nosso redor, talvez eles não tenham as mesmas estratégias que o Espírito Santo nos direciona. Por isso que é importante a gente orar, jejuar. Mordecai, ele entra nessa história como o Espírito Santo, que orienta ela, direciona. Às vezes chega um problema na nossa vida que nós não sabemos como achar a solução. Nós não temos força para jejuar, não temos força para orar. E agora? Como é que a gente faz? Aí entra o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos orientando, nos direcionando. Ou às vezes você pode ter uma direção sem ser do Espírito Santo também. Como? Através do seu autoconhecimento, quando você conhece que aquilo lá, quando você se conhece, como é as suas emoções, como você deve agir com você mesma, se aquilo é real ou não, que você sabe que é real ou não. Então, tem como você tomar algumas decisões sem consultar o Espírito Santo? Tem, somos humanos, temos autonomia. E tem coisas que a gente não precisa espiritualizar tudo, né? Tem coisas que a gente pode tomar nossas próprias decisões. Aquilo que a gente não conseguir, aí sim nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Tem pessoas que falam assim, será que eu vou tomar essa decisão assim ou assim? Tem coisas que a gente tem a autonomia de tomar decisão. E tem coisas que é o Espírito Santo de Deus que vai nos orientar. E é preciso a gente saber diferenciar isso, né? Tem coisas que tudo a gente pergunta, tudo a gente acha que é Deus que vai direcionar a gente. E Deus quer que a gente tome a direção confiando nele. Mas quem toma a decisão somos nós, não é Deus que vai tomar por nós. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Por isso que ele nos quer que nós sejamos a cada dia aperfeiçoado. Para quê? Através da palavra dele. Se a gente conseguir, através da palavra dele, ser aperfeiçoado, nós vamos conseguir tomar direções corretas, né? Nós vivemos numa época que temos conforto, vamos se dizer. Nós temos conforto das tecnologias, né? Tanto, vamos dizer, para lavar roupa. Nós não passamos horas e horas no riacho lavando roupa. Nós temos uma máquina, ela, no máximo ali 1 hora, ela termina de lavar uma roupa. Tem gente que tem lava-louças, né? Tem pessoas que tem aquela maquininha, aquele aparelhozinho que varre o chão. Nós temos, como se dizer, a tecnologia, TV, celular, distrações, vamos dizer. Mas mesmo com essas novas tecnologias, as pessoas continuam ansiosas. Então, o que está acontecendo com com o ser humano hoje, né? O ser humano hoje, ele vive ansioso a partir do momento que ele já entende-se como um ser produtivo, vamos dizer, um ser útil. Quando o adolescente, na fase da adolescência, né, da juventude, eles querem se sentir útil, alguns são forçados a se sentir útil, tem que ser direcionado, gente. A adolescente tem que ser direcionada. Então, quando a gente entra nessa fase de sonhos, de projetos, nós criamos a ansiedade. Nós geramos em nós a ansiedade. E nisso tudo vem a tecnologia, que aumenta a nossa ansiedade. Por quê? O aumento das informações. Por exemplo, você abre hoje o Instagram, o Facebook, sempre tem alguma promoção, sempre tem uma faculdade para você estudar, tem livros para você ler. Você tem que ser multitarefas. Você tem que ter uma faculdade, tem que estudar, você tem que saber como está o mundo, você tem que saber como está o tempo. Então, você gera ali muitas informações no dia. Então, a tecnologia veio, mas ela aumentou o nosso nível de ansiedade.
Isso nos mostra que nós precisamos a cada dia mergulhar na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é de muitos anos atrás, né? Muitos séculos atrás, milhares de anos. Então, a gente tem que entender como é que Deus quer que nós estejamos para que a gente não perca, né? Essa conexão conosco e com os céus, para que a gente tenha uma vida plena. A Bíblia nos ensina que nós devemos, a cada dia, confiar todos os nossos projetos, nossos sonhos no Senhor. Ó, Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor, ou, né, consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Confiar no Senhor é conversar com Ele, consagrar ao Senhor, é colocar diante dele todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Isso se chama oração. Né? A oração já é explicada cientificamente que ela gera em nós uma calmaria, ela gera em nós como se dizer, uma paz que excede todo entendimento. Só de você dobrar os seus joelhos e falar com Deus, isso gera em você uma paz de espírito, porque você está descarregando tudo aquilo que você está ali, né, dentro de você. Então, você, ainda mais quando você chora, o choro ainda, melhor ainda, porque você consegue ter um alívio, né, na alma. Às vezes, a ansiedade, ela gera também em nós a falta de controle. E o ser humano, a todo tempo, ele quer controle de tudo, né? Principalmente nós, mulheres, nós temos que ter o controle, né? Da nossa família, dos nossos filhos, e que horas que vai colocar para dormir, que horas vai acordar. Então, a gente tem essa sensação de ter o controle de tudo. E quando a gente perde esse controle, aí entra também a ansiedade. Um, também, uma chave também que a Bíblia nos dá é escrever. A Bíblia teve muitos escribas que escreveram a palavra do Senhor. E é através dela que nós conseguimos direcionamento. É através dela também que as promessas do Senhor foram se cumprindo, porque eles escreveram para que no futuro eles conseguissem verificar a veracidade daquela promessa que o Senhor tinha dado. E se cumpriu. Então, escrever é uma forma de você descansar a mente, colocar no papel como você está se sentindo naquele dia, naquele momento. E também descarrega, né, sua mente das preocupações, né, daquele dia. Ajuda você a aliviar, colocar para fora no papel. Então, escreva, ore, escreva, tá bom? Quando nós conseguimos escrever, nem que seja só uma palavrinha, gente, precisa escrever várias e várias páginas igual eu, não. Mas pegar um caderninho e escrever hoje, como está o meu humor, né? Feliz, alegre, preocupação. Minha preocupação hoje é se eu vou conseguir fazer caminhada ou não, entendeu? São várias coisas assim que você pode escrever, pouquinho. E aos poucos você vai vendo ali o trabalhar do Senhor, oração pela, pela irmã tal, entendeu? Aí você vai escrevendo. E aí, futuramente, você vai lá ver qual foi o propósito da oração. Geralmente as pessoas pedem oração, mas não colocam o propósito da oração. E é importante, sempre que alguém pedir oração para você, você pergunta qual o propósito? Qual o propósito, amada, da oração? Que aí a pessoa ora naquele propósito e vê resultado, né? Procura depois saber se já recebeu a vitória ou não. Continua orando, né? Para finalizar esse vídeo, a última coisa que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Vou deixar uma imagem bem aqui, ó. Vou deixar uma imagem aqui na tela. Olha essa imagem. Viu essa imagem? Você acha beleza nessa imagem? E nessa outra? Você encontra beleza nessa imagem? Você consegue ver, assim, você sente o coração quentinho? Você sente amor, alegria nessa imagem? E aí o Espírito Santo de Deus falava comigo assim: você consegue ver beleza? Muitas vezes no vlog, né, de alguém fazendo uma faxina, né, em casa, ou arrumando o guarda-roupa. Você consegue ver beleza, não vê? E por que que muitas vezes nós não conseguimos ver a beleza no nosso dia a dia?
Nós fazemos tudo correndo. Eu sou um pouco mais lenta para fazer as coisas, né? Mas na minha visão, eu faço correndo. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei, é verdade. Aí ele falou assim, sabe por quê? Estamos todo tempo, uma das perguntas que eu fiz para Deus, por que sempre estamos cansadas? Sempre estamos preocupadas? Aí o Espírito Santo de Deus falou também sobre o cansaço. Ele falou que o cansaço é porque nós estamos lá no futuro, ansiosas, lá no futuro. Nós lavamos a louça já pensando no amanhã. Eu vou lavar essa louça porque amanhã cedo eu vou acordar e eu vou fazer o café e não vai ter louça aqui. Nós lavamos a louça não porque nós estamos ali vendo a louça. Nossa mente está no amanhã. Você entende? Nós limpamos o chão pensando em outras coisas. Você não consegue enxergar o chão na sua mente, entende? Você está ali vivendo, né? Limpando o chão, mas a sua mente está em outro lugar. Você entende? Você já se pegou nisso? Isso é uma chave que o Espírito Santo de Deus me falou. E aí eu tô colocando essa técnica de, com tudo que eu for fazer, eu estar ali. Eu estar vivendo, eu estar sentindo. Tipo, peguei a caneta. Eu ouvi o barulhinho da caneta, ó. Tá vendo? Eu escrevi. Você entende? Você sentiu o ambiente. Tipo, eu tô aqui na mesa. Tô olhando pra janela, né? Eu tô vendo o ambiente. Tô sentindo que eu tô falando aqui com vocês, mas eu estou vendo aqui tudo ao meu redor. Você vai ler a Bíblia, você sente o cheiro, né? As pessoas não sentem mais o cheiro das coisas. É tudo correndo, tudo rápido, tudo depressa, porque nós temos que fazer outras coisas. E nisso nós vai atropelando, não só nós, porque nós estamos ansiosos pelo amanhã, ou pelo depois, né? Às vezes nós estamos, nem é o amanhã, é o depois. Ah, eu vou limpar aqui correndo porque eu tenho que fazer outra coisa. Já pensando no que você vai fazer depois, não no agora. É você sentir o agora. Você vai passar um paninho ali na mesa, você sentir que você tá passando ali, sentir o cheirinho, né, do produto que você tá passando. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas enxergar a beleza, assim como nós visualiza um vlog, uma pessoa fazendo alguma coisa no cotidiano diário, você olhar e ver também beleza naquilo que você está fazendo. Tipo, eu trabalho com crianças, né? Às vezes eu sento no chão, aí eles vêm tudinho sentar perto de mim. Eu consigo ver beleza naquilo, né? Eu abraço eles, eu dou bom dia para eles, né? Coloco eles no colo. Então, tô sentindo aquele momento. Quantas vezes nós não sentimos aquele ano que se passou, nós só sentimos as dores, nós não sentimos os lados bons, as pessoas que nós convivemos, né? Que é só uma fase. Muitas vezes aquelas pessoas que você vai trabalhar, ou aquelas pessoas que você está convivendo, vai ser só um período da sua vida, você não vai ver mais aquelas pessoas, elas vão passar. Então aproveita, sente o momento, vê o que Deus está falando com você naquele momento, direcionamento, as palavras que Deus tem te direcionado naquele momento. Então, antes da gente ouvir nossa ansiedade, paralise ela e sinta a vida, a vida ao seu redor, né? Um dos exemplos é o carro. Hoje nós não andamos muito, né? A maioria das pessoas andam de carro, andam de carro. E, e geralmente as pessoas estão correndo, né? Para chegar no serviço, pegam um trânsito e não sentem nem o vento passando pela janela do carro. Não ouve o barulho mais. Então, é preciso nós sentirmos, voltarmos a esse lado humano da gente, de viver o presente, desacelerar essa ansiedade pelo futuro. E o que a palavra do Senhor falou aqui comigo? Eu precisava de algo que viesse de encontro a isso que o Espírito Santo de Deus me falou, porque quando o Espírito Santo de Deus fala, ele confirma também na sua palavra. Em Eclesiastes 6, capítulo 6, fala sobre isso. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. A vista dos olhos.
melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo hoje, né? Aquilo que nós estamos vivendo é melhor do que nós estamos cobiçando algo do futuro, algo lá longe. Claro que nós temos nossos projetos pessoais, nós fazemos, vamos dizer, as etapas que nós estaremos progredindo, né? Para chegarmos ao resultado. Mas é importante nós vivemos o presente, aquilo que está à vista. Quando você tem essa visão, a ansiedade ela vai embora. É quando você ora pedindo a Deus direção, discernimento. Assim como Jesus discerniu para Marta ali o que ela deveria decidir fazer, o Espírito Santo de Deus também nos orienta hoje, a cada dia, nas nossas vidas, como devemos agir, como devemos trabalhar dentro de nós, porque a ansiedade não é algo que vem de fora, que está nos atacando, não. É nós mesmos que estamos atacando nós mesmos. É o nosso sentimento que está, a nossa emoção que está trazendo, prejudicando a nós mesmos. Entendeu, amadas? Ó, esse vídeo ficou muito longo, mas você pode ouvir ele lavando louça, amadas. Tá bom? Um momento assim de calmaria. E é isso. Em outro momento, quero conversar com vocês sobre outro tema, que é o do jejum. Vou convidar o Paulo para vir e aí a gente conversa mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para a gente conversar mais. Vou deixar depois aqui na comunidade para vocês responderem lá algumas perguntinhas, tá bom? Se vocês quiserem também deixar algumas sugestões, a gente tá aqui conversando. Depois eu vou fazer como é que se diz? Quando a gente chegar a 100 inscritos, eu vou fazer um ao vivo, tá bom? Uma live pra gente conversar, que eu acho que é melhor a gente interagindo, né? Tá bom? Fica com Deus. Até mais.